Toda sociedade que busca ser justa vive, na verdade, um dilema. De um lado, ela precisa ser muito eficaz no combate ao crime, principalmente o mais sofisticado. Mas do outro lado, como garantir que os próprios agentes do Estado, aqueles que têm o poder, também respondam por seus atos? É uma balança muito delicada. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessas duas frentes de batalha que o Brasil enfrenta na busca por justiça, tudo com base na legislação. Então a gente tem, de um lado, a lei de abuso de autoridade. Ela serve basicamente para policiar o próprio Estado, para garantir uma responsabilidade interna, e do outro, a lei do crime organizado, que foi feita para combater as ameaças externas, as redes criminosas mais complexas. São duas leis para dois desafios gigantescos. Ok, então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Vamos passar por essas duas frentes, entender direitinho o que é o abuso de autoridade, depois como se combate o crime organizado e quais são as ferramentas para isso, e no final a gente amarra tudo falando sobre esse equilíbrio entre poder e proteção. Vamos começar pela primeira frente, então. Como é que a lei faz para responsabilizar os agentes públicos quando eles usam o poder que têm de forma errada? A definição parece simples, né? A lei traça uma linha bem clara do que pode e o que não pode ser feito por qualquer agente público. E quando a gente fala agente público, vale para todo mundo, de policiais a militares, passando por membros do judiciário e do legislativo. Ninguém deveria estar acima da lei. Agora aqui tem um ponto que é o pulo do gato. Não é qualquer atitude que vira abuso de autoridade. Uma simples divergência na hora de interpretar a lei, isso não é crime. Para ser considerado abuso, a ação precisa ter uma dessas três intenções bem específicas. É preciso querer prejudicar alguém, se beneficiar de alguma forma ou agir simplesmente por capricho. E os exemplos deixam isso bem concreto, né? Olha só, expor um detento publicamente algo que humilha a pessoa, ou cumprir um mandado de busca fora do horário permitido pela lei, ou até interrogar um suspeito durante a noite no seu horário de descanso. A lei é bem específica e as penas são claras para cada caso. E as consequências para quem é condenado são bem sérias. Podem literalmente acabar com uma carreira. Além de ter que indenizar a vítima se a pessoa for reincidente, ela pode ficar proibida de exercer cargo público e até perder o cargo que ocupa no momento. É um freio bem poderoso. Certo, agora vamos virar a chave e olhar para outra frente de batalha. O aparato legal que foi criado para desmontar as redes criminosas mais sofisticadas. A lei aqui também é muito precisa. Não é qualquer grupo de criminosos que é uma organização criminosa. Precisa ter uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, sabe? E um objetivo bem claro: conseguir vantagens cometendo crimes graves. O primeiro critério é o número. Para ser considerado uma organização, a lei exige, no mínimo, 4 pessoas associadas. O segundo critério tem a ver com a gravidade dos crimes. Os crimes que esse grupo comete precisam ter penas máximas maiores que 4 anos. Ou então, serem crimes que ultrapassam fronteiras, o chamado caráter transnacional. Isso ajuda a focar a lei nos grupos mais perigosos mesmo. E a punição para quem participa, seja promovendo, financiando ou só fazendo parte de um grupo desses, é pesada, de 3 a 8 anos de reclusão e ainda tem multa. Para lutar contra grupos tão complexos assim, não dá para usar as ferramentas de sempre. Por isso, a lei dá aos investigadores um verdadeiro arsenal de técnicas especiais e bem potentes. Vamos dar uma olhada? Aqui estão as principais. A gente tem a famosa colaboração premiada, a ação controlada, a infiltração de agentes. São todas técnicas que vão muito além da investigação tradicional para conseguir quebrar essas redes por dentro. A colaboração premiada talvez seja a mais famosa de todas. Basicamente, é um acordo. Um membro da organização criminosa decide contar o que sabe, dá informações cruciais para a investigação e, em troca, ele recebe alguns benefícios na pena. É um jeito de conseguir provas que, de outra forma, seriam impossíveis de obter. Essa tabela mostra bem essa troca. Se a colaboração ajudar a identificar outros membros, a entender como o grupo funciona ou a recuperar o dinheiro do crime, o colaborador pode ter a pena reduzida ou até mesmo conseguir o perdão judicial. E claro, para alguém topar colaborar, a pessoa precisa se sentir segura, né? Por isso a lei cria uma espécie de blindagem para quem decide falar. A proteção é o ponto-chave. A identidade da pessoa é protegida. Ela testemunha bem longe dos outros réus, sem nenhum contato visual, tudo para garantir a segurança dela e a validade do processo.
Aqui a gente tem duas outras táticas bem proativas. A ação controlada é basicamente a polícia esperar o momento certo para agir, ficar monitorando a organização para conseguir pegar mais gente e mais provas. Já a infiltração é bem mais arriscada. Um policial se passa por criminoso e entra no grupo para coletar informações lá de dentro. As duas, claro, precisando de supervisão da justiça. E tudo isso nos traz de volta para aquela questão central. Como é que se equilibra o poder imenso que o Estado precisa ter para combater o crime com a proteção dos nossos direitos fundamentais? No fim das contas, essas duas leis, que parecem ir em direções opostas, servem a um único grande objetivo. Um sistema de justiça que funciona de verdade precisa, ao mesmo tempo, cobrar responsabilidade dos seus próprios agentes e dar a eles as ferramentas certas para garantir a segurança de todo mundo. Se for para guardar as ideias principais desta nossa conversa, seriam estas: a importância da intenção na lei de abuso, o kit de ferramentas super especializado contra o crime organizado e, claro, essa busca constante pelo equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos de cada um. E essa citação da lei é fantástica para ilustrar um dos mecanismos de controle do sistema. Ela deixa muito claro que o juiz precisa ser imparcial. Ele não participa da negociação da colaboração premiada, ele só analisa e valida o acordo no final. Isso é fundamental para proteger a integridade de todo o processo. E para fechar, fica uma provocação para a gente refletir. A legislação nos dá as ferramentas, certo? Mas a forma como elas são usadas exige uma vigilância constante de toda a sociedade. A grande questão que nunca vai embora é essa: como a gente faz para calibrar, dia após dia, essa balança tão delicada entre segurança e liberdade?